Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está em Hebreus, capítulo 5, no versículo 8, que diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Meu Deus, olha que interessante. Aqui ele está falando de Jesus Cristo, como Filho de Deus que se encarnou, veio a essa terra, habitou entre nós. Ele está falando de aprender a obediência, está falando de sofrimento. Então ele está nos ensinando que para eu ser obediente, eu aprendo a obediência, tá? De duas formas, com dor ou sem dor. Eu aprendo a obedecer, praticando, aquilo que eu ouvi da palavra do Senhor, ou eu posso, isso assim, sem sentir nada, aprendo, e também aprendo a obedecer aquilo que eu ouvi do Senhor com dor. Então eu posso aprender num estado sem dor, ou posso aprender num estado com dor. Aqui não está falando de você desobedecer e sentir dor. Não, aqui está falando de aprender com dor ou aprender sem dor. Não é, vamos dizer assim, uma penalização, mas são as formas que nós podemos aprender a obediência. E Jesus Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, ele aprendeu a obediência. E ele aprendeu através de muita dor, porque ele foi perseguido, ele foi escarneado, ele foi maltratado, ele foi julgado injustamente, ele foi espancado, ele foi crucificado, mas em tudo ele obedeceu a Deus. E nós nessa vida aprendemos a obedecer quando ouvimos a palavra de Deus, quando conhecemos a palavra de Deus, nós aprendemos a obedecer com e sem dor. Todos nós estamos sujeitos a obedecer, debaixo de dor ou sem dor. E muitas vezes os maiores ensinos, porque aprender fala de ensino, de algo que eu vou vir. E a obediência, ela carrega vários ensinos, E muitas vezes no momento de dor, quando eu aprendo a obedecer, o ensino que traz naquele momento é muito forte sobre a minha vida. Então, se nós olharmos para o sofrimento de Jesus Cristo, nós vamos ver como obedecer a Deus, porque ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu. Então o escritor aos Hebreus está falando, olhe para o sofrimento de Cristo. Nós temos o relato do ministério de Jesus, quando ele está ali com seus 30 anos, até os seus 33 anos e meio, quando ele morre. Nesses 3 anos de vida, se nós olharmos atentamente para os evangelhos, nós vamos aprender como que Jesus aprendeu a obediência. Porque assim, nós temos escolhas, obedecer ou desobedecer. E as escolhas que Jesus tomou durante a sua vida os levaram à obediência. E quando eu olhar para essas escolhas, para o testemunho, para a vida de Jesus, eu vou aprender a obedecer. Ele sofreu muito para aprender a obediência, mas ele deixa o exemplo para que nós venhamos a aprender sem sofrer. Mas se o sofrimento vier, saiba que nós também podemos aprender mediante o sofrimento. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.